O YouTube me recomendou esse corte aqui, né? Parece ser do Frei Gilson no podcast do Vilela. Parece estar bem interessante, né? Então acho que eu vou conferir com vocês aqui. que, que já me relatou e comigo já. Pô, hoje eu vou na missa, hoje eu vou no culto, e aí dá tudo errado e você acaba não indo. Ou você acorda tarde, ou tá com sono, ou tem briga na família. Existe essas coisas, porque aquele dia também, pra gente ir no Rosário, aconteceram tantas coisas que não é possível tanta coisa acontecer uma atrás da outra. Parece que é realmente pra ou te tirar do sério ou pra você não ir. O que é? Qual a explicação espiritual ou realmente são só coincidências? Olha, eu creio que são coisas da vida. Um pneu que fura é uma coisa da vida. Acho que a gente não pode atribuir tudo ao mundo espiritual. Um policial que te para na rua faz parte do trabalho dele. A gente não pode atribuir tudo ao mundo espiritual. Mas quando você junta tudo, Exato. aquilo que você vai fazer é de suma importância. Então, quando você junta todos os fatores, pode sim ser atribuído a uma realidade onde queira te tirar a paciência, que queira te tirar do foco e que queira te desanimar. Exato. Então, é como se Deus, aquele que permitisse essas realidades para ver como você reage, para ver como que você lida com aquilo. Então tem muita gente que acha, não, todos esses fatos mostram que eu não deveria ir. Pelo contrário, você naquele dia, todos esses fatos revelaram que você deveria ir. Que eu estava no caminho certo. As dificuldades muitas vezes revelam que nós estamos no caminho certo. As pessoas elas tendem a ter esse entendimento que a partir do momento que eu comecei a crer em Deus, né, busquei melhorar a minha vida, né, busquei de fato me tornar um cristão, né, as pessoas tendem a acreditar que a vida vai se tornar mil maravilhas, né, que a vida vai ficar fácil. Só que não, muito pelo contrário, as coisas tendem a dificultar cada vez mais, porque o diabo ele não vai incomodar aqueles que já são dele, entendeu? Ele vai incomodar aquele que está buscando melhorar, aquele que está buscando se tornar ali um seguidor de Cristo, aquele que está tentando realmente transformar a sua vida através dos ensinamentos, entendeu? Ensinamentos bíblicos, no caso. Então, as pessoas elas têm essa percepção errada das coisas, né? Que, não, a partir do momento que eu entrar pra igreja, começar a seguir esse caminho, as coisas vão facilitar mais, não. Então, se por acaso você está tentando se reconectar com Deus e as coisas começam a piorar, isso é um bom sinal. É um bom sinal de que você tá no caminho certo, não tá no caminho, entendeu? É porque aquilo, né? Tem momentos e momentos, mas de início eu acredito que as coisas tendem a ficar bem complicadas, né? Então assim, saber o que Deus quer de mim, é preciso entender o que você vai fazer. Por exemplo, o Vilela aquele dia foi rezar. Obviamente Deus queria aquilo para você naquele dia. Então eu tenho certeza que Deus me quer em oração. Eu tenho certeza que oração é bom. Eu tenho certeza que este lugar vai me fazer bem. Portanto, todas as situações que acontecerem para me impedir disto, eu tenho que entender que é preciso paciência e é preciso ultrapassar. E foi o que você fez, inclusive com bom humor. É verdade. Então, eu queria saber mais sobre isso, né? Porque eu acho que é muito difícil para a maioria das pessoas entender qual é o plano de Deus e o quanto eu tô alinhado com isso, porque às vezes eu quero muito uma coisa e a coisa não acontece. E às vezes o que eu não queria acontece e eu descubro que aquilo é melhor do que eu imaginaria para mim. O que são essas coisas? Isso aconteceu muito na minha vida, assim. Eu queria muito alguma coisa profissionalmente e tentava e não dava certo. E aí quando deu outra coisa melhor, o próprio podcast que ele aconteceu na época da pandemia. Eu não queria fazer o podcast, eu tive que fazer porque meus shows todos caíram. Ou seja, de uma coisa ruim que é a pandemia, todo mundo sofrendo, a gente também aqui, eu conta pra pagar. Eu fiz uma coisa que não era meu sonho, nunca, um dia eu vou ser podcaster, não. E no entanto, eu descobri que era uma coisa muito melhor pra mim do que eu tinha. Sim. Isso é um plano de Deus? Como acontece essas coisas? A verdade, cara, isso é um excelente questionamento, né? Isso é um excelente questionamento, né? Pra você ver, né? E hoje o podcast do Vilela é sem dúvida um dos melhores, né? Disparado. Pra você ver como a vida é, né? Ela causa essa mudança, né? Que em momentos que a gente menos espera, acontecem essas coisas assim grandiosas, né? Ela é que a gente tem uma mente muito limitada. Né? A gente acha que sabe o que é o melhor para nós. Por mais que você ache, você não sabe o que é o melhor para você. Então só Deus sabe o que é melhor para mim.
Só Deus sabe o que é melhor para você. Então, ou seja, nós fazemos os nossos planos, mas Deus vê além. E por isso que a Bíblia diz algo interessante. Vocês não recebem tudo que vocês pedem porque vocês pedem mal. Então, ou seja, muitos dos nossos pedidos, achamos que Deus quer aquilo pra gente, mas aquilo na verdade é um pedido mal para nós. E Deus é aquele que sabe exatamente o que eu preciso. Vilela, isso é o mais importante. Nem tudo que você quer é o que você precisa. E às vezes o que você não quer é o que você precisa. E Deus, ele não está preocupado em dar o que você quer. Deus está preocupado em dar o que você precisa. Isso é complicado de entender. Isso é complicado. Por quê? Porque ele é um pai bom. Eu conheci o Noah aqui hoje. Às vezes ele quer comer só doce. Você sabe que ele quer aquilo, mas não é o que ele precisa. E você, como um bom pai, vai dar ao Noah não o que ele quer, mas o que ele precisa. Então Deus é assim conosco. Deus, ele vai dar ao Vilela não o que o Vilela quer, mas o que o Vilela precisa. Então, mesmo que você peça algo que não seja bom para você, Deus não vai te dar aquilo. Deus não vai colaborar com aquilo. Deus só vai colaborar com o Vilela naquilo que for bom para o Vilela, naquilo que for ajudar o Vilela em sua salvação. E como eu entendo esse propósito, ou simplesmente eu vivo e acredito e fecho os olhos, ou tem um jeito de eu ajudar a esse plano a se realizar? Claro que tem como ajudar, você deve ajudar. O plano de Deus, ele se realiza na sua vida quando você obedece os mandamentos dele. Vilela, é simples. Se você começa a obedecer a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, pronto. Tudo na sua vida vai acontecer conforme Deus quer. Porque você está conduzindo a sua vida no caminho dele. Então, os 10 mandamentos, aquelas leis que Deus deu para nós. Eu seguindo isto, eu seguindo a palavra dele, os ensinamentos dele, pronto. É a minha forma de colaborar. Senhor, estou fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, deixa com Deus. O que atrapalha o plano de Deus na nossa vida é quando a gente coloca as nossas vontades, a gente coloca os nossos desejos. É por isso, Vilela, que Jesus disse assim: se você quiser me seguir, Vilela, negue-se a si mesmo, porque você é o pior problema para mim. Aí, agora é complicado. O que é negar a mim mesmo? É negar as suas vontades. É a minha identidade? Não, nunca. Ah, tá. É negar as suas vontades pecaminosas, as suas vontades egoístas, as tuas vontades vaidosas, as tuas vontades próprias que não estão conectadas com Deus. Então, o maior entrave para o seguimento de Cristo sou eu mesmo, é a minha própria vontade. Então, se eu quero que o plano de Deus aconteça na minha vida, primeiro passo, eu vou ter que negar as minhas vontades. Negar essas vontades mundanas que todos nós temos dentro de nós. E em relação a quando Deus ou o mundo tira as coisas de você? Tô falando de perdas, tô falando de mortes, tô falando de separações, de demissões. Como entender que aquilo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Como entender isso? Porque tem muita gente agora que tá angustiado, que tá triste, porque perdeu alguém ou alguma coisa. Olha, Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é aquele que, quando eu sigo a Deus, ele é capaz de tirar até de coisas más, coisas boas. O cristão, Vilela, é alguém que tem esperança. Se você não tiver esperança, você entra no abatimento, você entra na tristeza, você entra no desânimo. Por quê? Se você não tem esperança, sua vida é só aqui e agora. Então, perdi o emprego, o que vai ser da minha vida agora? Fiquei doente, o que vai ser da minha vida agora? Meu casamento acabou, o que vai ser da minha vida agora? Tal pessoa me processou, o que vai ser da minha vida agora? Veja, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai tirar um bem de tudo isto, se eu me manter fiel a Ele. Depois, eu tenho esperança que essa vida passa. Eu tenho esperança que essa vida passa. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Coragem, eu venci o mundo. Vilela, quantas aflições Jesus teve? Jesus não veio aqui passar uma vida fácil. Tanto de sacerdote infernizando a vida dele, tanta gente infernizando a vida dele, o poder político da época infernizando a vida de Cristo. Jesus demorou só... Cara, tudo que Jesus enfrentou nessa época, eu fico me perguntando, deve ter sido uma coisa assim, sabe, cabulosa mesmo. Ele ter que lidar com tudo aquilo, sabe? É uma coisa assustadora. Assim, é só ele mesmo, só o Filho do Homem mesmo pra conseguir resistir tudo aquilo. E, além de tudo, né, se sacrificar por todos nós, né? Mesmo todos nós não merecendo, né? Mas ele foi lá e fez, né? Acho que é o maior gesto de amor que eu já vi, assim, né?
foi esse. O próprio Criador sacrificando o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só foi 3 anos que aguentaram Jesus na terra. Não aguentaram ver aquele homem falar, não aguentaram. Deu somente 3 anos e colocaram ele crucificado numa cruz, o mataram. Libertaram um bandido no lugar dele. Ou seja, Jesus veio aqui para nos mostrar que a vida neste mundo é de aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Bases. É isso. Nós temos que buscar todos os dias, melhorar, né? Ler bastante a Bíblia, entender os ensinamentos, botá-los em prática. Mas é aquilo como o próprio Frei Gilson disse, né? Se nós não negarmos a si mesmo, que é preciso negar a si mesmo para que então você de fato dê prosseguimento na sua caminhada, né? De transformação, de se tornar uma nova criatura. O que acontece é que hoje em dia, principalmente hoje em dia, é muito difícil, porque a vaidade, o ego, né? A ganância, isso são coisas que reinam muito forte no nosso mundo, né? Então, e ficou bem mais latente, né, ultimamente, né, depois com essa questão da internet e tudo mais, então é muito difícil hoje, por isso que muitas pessoas, elas tendem a culpabilizar, né, a falar, nossa, mas Deus não me ama, por que Deus permite que eu passe tanta coisa, né, só que aí você vai olhar a pessoa, ela não passou pelo processo, ela não executou o primeiro passo, entendeu? Elas acham que por estar dentro da igreja significa que ela se tornou uma nova criatura. Só que não é a igreja. São as suas atitudes. É aquilo que você faz no dia a dia, entendeu? Eu costumo fazer a analogia de que a vida sei lá, é como um jardim, no qual você vai lá, você vai plantar, você vai regar ali todos os dias aquele plantio ali, entendeu? E quando chegar a um determinado momento, você vai colher, entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que a gente vai colhendo ao longo da nossa vida, porque a colheita, quando ela chega, é complicado. Então, acho que é isso, acho que tudo depende daquilo, do quanto nós estamos dispostos a sacrificar, né? Certas coisas do mundo em prol da nossa verdadeira libertação, né? Mas é isso. O ensinamento tá aí, né? O ensinamento base de Deus tá aí, mas, felizmente, muita gente ainda não entende, né? Lamentável.